Alô, amigos, um abraço. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Conversa com Batalha, em nome da UNIT, este encontro de todos os domingos pela manhã, aqui na TV Atalaia. Olha, meus amigos, existe coisa pior do que uma noite mal dormida? Até que existe, né? Mas realmente uma noite de insônia é algo pavoroso. Lhe deixa de mau humor no dia seguinte, sem poder produzir a contento, diminui a sua capacidade de trabalho. Mas será que tem jeito para isso? Nós vamos conversar já aqui no nosso programa com a doutora Simone Guimarães, que vai passar dicas, informações importantes, já que ela é psicóloga e especialista em gerontologia e distúrbios do sono. E, além do mais, ela tem uma experiência muito grande dentro de casa, porque é a esposa do amigo Nelson Felipe, que o que deve ter de dor de cabeça com a SMTT não é fácil. Então, ela tem a experiência científica e a experiência prática. Em 2 minutos, aqui no programa Conversa com Batalha. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Muito bem, vamos conversar a partir de agora com a doutora Simone Guimarães. Lembrando para vocês, meus amigos telespectadores, que se você não se inscreveu para a transferência externa da UNIT, esse novo vestibular, você faça hoje mesmo pelo 0800 729 2100, somente até o próximo dia 24 deste mês, tá bom? Entre aí no site unit.inscrições abertas e você providencie mudar de vida hoje mesmo. Doutora Simone Guimarães, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. É uma satisfação muito grande tê-la aqui neste domingo pela manhã. E vamos falar de um dos males que podemos dizer assim, não sei se muito da era moderna, eu não sei se muito em função da vida agitada, atribulada que nós temos, mas é cada dia mais comum a gente ouvir assim, as pessoas dizendo, tive a noite péssima, não consegui dormir, e as pessoas mal-humoradas, em função dos distúrbios do sono. A senhora que é psicóloga e especialista em gerontologia, inicialmente, para quem não sabe, o que vem a ser gerontologia? Bom, gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento. Sim. Né? Então, assim, não é necessariamente na fase da terceira idade, né? Porque a gente não começa a envelhecer na terceira idade. Né? Existe um momento da vida em que daí para frente surge, né, o decaimento das nossas funções. Certo. Agora eu pergunto, o envelhecimento, existe o envelhecimento precoce? Existe. Ele tem variante de pessoa para pessoa? Depende também do comportamento da pessoa, do estado de espírito da pessoa, para poder colaborar? Então, eu não diria que do estado de espírito. Eu acho que é uma função genética, né? O envelhecimento precoce, ele hoje é uma coisa assim muito real, porque em decorrência desse mundo, como você mesmo colocou, desse mundo muito agitado, então as pessoas hoje elas burlam muitas coisas que deveriam fazer, principalmente o sono. Então, um sono que não é adequado, ele também traz como consequência o envelhecimento precoce. Então, quem dorme pouco está seriamente propenso a envelhecer mais cedo. Quem dorme pouco e quem dorme mal, porque às vezes você dorme muito, mas o sono não é reparador. E às vezes dorme pouco, mas o sono é reparador. Olhe, essa é uma questão que a gente ainda está desenvolvendo pesquisas, porque assim, o sono, ele tem um ciclo, né? E esse ciclo precisa ser fechado. E ele leva de 6 a 8 horas para ser fechado.
né? Então, ele vai do sono da latência, que é o momento em que você se prepara para dormir, que você deita, até o sono profundo e o despertar. Então, esse ciclo, ele leva em volta de um período de 6 a 8 horas, né? Então, assim, era necessário que as pessoas dormissem esse tempo. De 6 a 8. A 8 horas, né? Isso a gente também tem as variações com a idade, né? Por exemplo, as crianças muito pequenas, elas dormem em volta de 12 horas, é necessário, né? Quando a gente fala de 6 a 8 horas, a gente está falando na fase adulta. Certo, mas na fase adulta e a faixa etária? No envelhecimento, quanto mais velho, dorme menos? Então, os mais velhos, eles, né, os idosos, eles desenvolvem um transtorno do sono que chama de antecipação. É aquela sensação de que não dormiu. Eles dormem a noite toda, né, e acordam e falam, essa noite não dormi. Né? Na verdade, eles dormiram. Né? Então, assim, os idosos acordam muito cedo, né? Mas eles também dormem muito cedo. Então, assim, é somente, na verdade, a questão da sensação. Eu, particularmente, eu durmo uma média de 5 horas por noite. Tem alguma coisa errada comigo? Olha, não é o ideal. Mas, assim, cada Se eu organismo... estiver na rua, mesmo que eu esteja em casa, eu tenho que dormir com o gordo, com o Jô, 1h30, 2 horas da manhã. Pronto, então, assim... Aí, quando dá 6 horas, os amiguinhos de rádio estão tudo me perturbando no telefone aí. E aí, como é que porque faz? é o seguinte, né? O sono, ele é um processo ativo, mas ele é um processo individual. É no sono que você vai regular toda a sua parte fisiológica, né? Toda a parte de energia, de aprendizado, de memória. É durante o sono que o organismo vai absorver isso e vai regular. Mas o que acontece? Você me diz, eu durmo de 5 horas e aí, tá ruim? Né? Mas assim, você desenvolveu uma higiene do sono, né? Que pode ser uma higiene adequada. Né? Então, se você dormir bem, né? Se você consegue fechar seu ciclo de sono. É melhor 5 horas direto do que 8 acordando várias vezes durante a noite. Várias vezes, né? Que a gente chama do despertar. O despertar, ele é normal. O que não é normal é a quantidade de despertar. A gente precisa verificar quantas vezes você desperta durante a noite. Certo. Né? Eu gosto de economizar na vida. Eu aproveito, doutora Simone, uma entrevista como essa para fazer uma consulta, que senão eu pagaria uma consulta para a senhora. Aí vamos lá. Tem gente que se sente mal se não dormir, tirar uma cochilada de meia hora, de 1 hora, 40 minutos após o almoço. Comigo é totalmente diferente. Se eu dormir após o almoço, eu acordo mal-humorado e não tenho mais ânimo para as coisas. E enquanto eu levanto da mesa, já estou pegando o carro, já estou indo para a rua. Isso aí também depende muito de pessoa para pessoa, né? Isso, depende do ritmo de vida de cada um, né? Se você tem essa necessidade de dormir após o almoço, né? Aquele cochilinho, isso é bom, é bem positivo, né? Estudos já comprovaram que esse cochilo depois do almoço, ele também é reparador. Né? Mas se você tem um ritmo de vida que não oferece isso, também não está prejudicado por conta disso. Né? Se você à noite consegue ter um sono que ele venha regular toda a sua fisiologia, está perfeito. Então não há assim... Isso depende também de indivíduo para indivíduo. Isso, pois é, como eu falei, o sono ele é um processo individual. Né? Certo. Acordar quantas vezes durante a noite é normal? Pode ser considerado normal? E quando já não é mais normal? Então, olha só, acordar é diferente de despertar, né? Aquele despertar, que é aquela viradinha na cama que você tem consciência de que virou, mas logo você volta a dormir, aquilo é perfeito. Né? Acordar durante a noite mesmo, totalmente, isso não é normal. Né? O que a gente tem que só verificar é quantas vezes isso se repete. Né? Porque eu acordei hoje durante a noite, eu estou com problema de sono? Não necessariamente. Né? A gente precisa ver a frequência com que isso vai ocorrer. Né? Então, assim, é importante na questão do diagnóstico do transtorno do sono, se fazer uma anamnese bem cuidadosa, para a gente mapear a situação que esse acordar aconteceu. Acordar bem depende do parceiro que está ao lado? Olha, eu diria que sim. E às vezes se assusta, né? Eu tenho um amigo que conheceu uma moça, não vou dizer o nome dele aqui não. Aí, nesse conhecimento, foi numa festa, parará, pororô, terminaram de dormir juntos, uma noite maravilhosa. Ele disse, Batalha, quando deu 9 horas da manhã, que eu acordei, que me virei,
vi quem estava ao lado, a mulher sem maquiagem, sem peruca, sem nada. Eu dei um pulo da cama e saí. Então isso depende muito, né? Depende muito. E dormir do lado de quem dorme, Nelson Felipe, ronca? Olha, eu não vou contar esse segredinho, né? Que não tem coisa pior, né? Realmente, o ronco, ele é incômodo tanto para quem ronca como para quem está ao lado, né? Então, assim, a pessoa que ronca não tem consciência que está roncando. Mas o homem roncar, podemos dizer assim que é até normal. Agora, horrível é a mulher roncar. Horrível agora, assim, problemático é o ronco, né? Porque ele Passa não... qualquer amor. Passa, né? Passa. A mulher está do seu lado. Olha, desculpe as mulheres aí, minhas amigas, daqui a pouco estão tudo me xingando aí. Não, dizendo, imagina. Preconceituoso. Mas tem tratamento, né? Não, tô. Você já dormiu ao lado de uma mulher que ronca? As italianas, você morou quantos anos? Eu estou aqui recebendo a visita do nosso querido amigo Tom Ramos, dos expoentes da nossa música. Você morou quantos anos na Itália? 12 anos. A italiana ronca ou você não dormia com a italiana? Não coincidiu não, né? Tá certo então, tá bom. Então, essa questão tanto faz com o homem como com a mulher, a questão do ronco tanto faz. Independe do sexo, né? Independe, né? Simone. Tá bom, eu estou conversando aqui com Simone Guimarães, claro que nas entrevistas aqui a gente sempre leva um pouco na brincadeira, até para descontrair o entrevistado e também o telespectador que está nos assistindo. Eu vou chamar um rápido intervalo, em nome da UNIT, e volto já continuando essa entrevista. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Eu volto aqui a conversar com a doutora Simone Guimarães, que é psicóloga e especialista em gerontologia, que estuda os distúrbios do sono, em nome da UNIT. Olha, quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Estão abertas as inscrições para o processo de transferência externa. Inscreva-se agora mesmo até o próximo dia 24. Você entra no site unit.br/transferência externa ou pelo telefone 0800 729 2100. Doutora Simone, voltando a falar sobre os distúrbios do sono, quais são eles e quais são os tipos deles e os mais graves? Então, hoje a gente tem, assim, em média, catalogado 100 distúrbios do sono. 100? São vários, né? Então, assim, porque a gente tem distúrbios do sono ligado a uma situação clínica médica, distúrbios do sono ligado a um problema de desenvolvimento de doença mental. Então, assim, esses distúrbios do sono, eles podem aparecer como patologias em si, ou como sintomas, ou com comorbidade, né? Que é o distúrbio do sono associado a uma outra situação. Então, assim, na verdade, o distúrbio do sono, você não daria para descrever todos, né? Mas a gente tem, assim, a insônia como uma grande frequência, né? As estatísticas mostram que a insônia, ela aponta, né, assim, a lista dos problemas. A gente tem problemas mais raros, que são as síndromes das pernas inquietas e síndromes de movimentos dos membros superiores, né, que são aquelas pessoas que dormem brigando, né, que têm um sono muito agitado, né? Então, assim, vai do mais frequente, bruxismo, ronco, né? Então, assim, vai do mais frequente aos menos conhecidos. Então, são muitos. As pessoas que falam dormindo. Que falam dormindo, né? Perigo. O sonambulismo. Isso é um perigo, falar dormindo. Né, Nelson? O distúrbio do sono é bom salientar também. Sonambulismo, eu tinha um tio que a pessoa às vezes brinca. Ele, certa feita, ele já é falecido, morando em Salvador, no quarto andar de um prédio, e aí a filha dele, recém-nascida, quando a minha tia acordou, ele estava com a janela aberta, com ela no colo, já para pular, dizendo que o prédio estava pegando fogo. Quer dizer, algo
É algo Perigosíssimo, perigoso, muito perigoso. O sonambulismo é perigoso. Então, assim, é importante salientar também que o distúrbio do sono, ele não é só a questão de ter um sono agitado ou a falta de sono. O excesso de sono também é um problema do sono, né? Também tá no nosso código de doenças como um problema do sono. E tem também aquele pessoal que acorda mal-humorado, né? Que vem... Costumam dizer assim, eu vou processar depois de 2 horas que me acordo, que sempre está cansado, que sempre está... Muito do mau humor tem a ver com... Tem a ver com o sono. Certo. Né? É verdade, tem pessoas que acordam mal-humorada, que é uma coisa... quando passa assim pelo espelho, logo de manhã no banheiro, aí olha para o espelho e diz, o que é que está olhando? Tem gente assim. O pesadelo também é um problema, né, do sono, assim, é como eu já falei, tem que verificar a frequência e em que circunstância da vida esse pesadelo está ocorrendo. Me explica uma coisa, doutora Simone. Eu já tive por algumas vezes assim, acordei durante a noite com a sensação que estava crescendo. O que é isso? Então, Estava sendo esticado, assim, crescendo. Eu já tenho 1,90 m, vou crescer para mais onde? é verdade. As crianças crescem durante o sono, né? Os adultos já não crescem mais. Mas aquela sensação de estar sendo esticado, as pernas estão crescendo, assim. Isso aí a gente tem que perguntar a Freud. Porque a gente não faz interpretação dos sonhos. Se Freud fosse explicar tudo, né, Ulisses? Olha, tem gente que se separa e toma outra posição. É um problema muito sério, né? Aí era meio complicado. Não vou dizer o nome dele, não, porque senão eu estaria entregando meu amigo Hugo aqui no programa. Mas, doutora Simone, falando agora um assunto muito sério e triste, acima de qualquer outra coisa, e eu já disse aqui e repito, sou a favor da pena de morte em alguns casos. Nós temos uma justiça, quando eu falo a justiça, não é a justiça do homem, a justiça presente ali, não. Não é o poder judiciário, e em especial o de Sergipe, que é considerado um dos melhores do Brasil. Quando eu falo, é me referindo às leis que regem a justiça, que são leis caducas, que datam da década de 40, antes mesmo da conclusão da Segunda Guerra Mundial, e eu não sei por que cargas d'água, durante todas essas décadas aí, os políticos que passaram por Brasília não fizeram a revisão no Código Penal. Agora que vem fazendo assim, paulatinamente, aos pouquinhos, uma revisão. Por quê? O Código Penal da década de 40, onde meus avós, e não precisava meus avós não, meus pais, sentavam a uma porta para namorar, para conversar e ficavam até de madrugada sem ser vítima de nada, não pode continuar perdurando hoje. Um código que tem a liberdade, dá a liberdade de 16 anos você poder votar, escolher o presidente da República, por exemplo, e não poder ser preso, ou melhor, ter um tratamento diferenciado, como esse marginal, esse criminoso que matou um cobrador nesta semana com 17 anos. 17 anos. Isso é o maior dos absurdos. Outro dia prenderam um com 17 anos que já tinha cometido 17 crimes. Né? Aí você vai preso. Se você tiver 17 anos, 364 dias e cometer o crime mais bárbaro que for, aí você vai preso, no outro dia você é de maior, aí tem todos aqueles crimes que você cometeu, eles passam a serem prescritos e acabou a sua história aí, a penalidade já é diferente. Então, meus amigos, tudo isso nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Olha que eu tenho uma filha advogada, tenho uma nora advogada e sempre discuto isso com elas. Eu jamais, eu digo isso com pureza d'alma. Eu poderia ser de Ministério Público, poderia ser onde for, poderia ser obrigado, eu abriria a mão. Eu seria um advogado e muito menos um juiz para conceder alvará de soltura a um marginal, a um assassino frio como aquele do cobrador de ônibus que nós tivemos aqui na última quarta-feira. E aí, doutora Simone, como é que, após um crime como este,
que chocou toda uma sociedade, independentemente de protestos de ônibus ou não, se convive cobradores e motoristas com todos esses distúrbios pós-traumáticos. É uma situação realmente difícil, né? É uma situação difícil. O distúrbio pós-traumático, como o próprio nome já sugere, ele é desenvolvido após o sofrimento de um trauma, né? Nessa questão de motoristas e cobradores, é uma coisa que a gente verifica que vem crescendo, né? É um distúrbio incapacitante porque o sujeito não consegue ser colocado diante do estímulo que causou o trauma, no caso do cobrador voltar ao trabalho, no caso do motorista retomar a direção de um ônibus. Então, assim, no primeiro momento, é um distúrbio que vai precisar de um apoio médico-psiquiátrico e de um acompanhamento psicoterápico. Essas empresas, as grandes empresas, normalmente, e eu acho até que deveria ser obrigatório, mas elas possuem nos seus quadros, ou pelo menos deveriam possuir, psicólogos, exatamente para tratar de questões como essas. Principalmente o estresse de trabalho de um motorista desse de ônibus, um cobrador pode ficar ali em engarrafamentos e tal, né? Então, não é fácil o que acontece em qualquer capital do mundo. E a partir daí, para retomar a vida, não é fácil. Né? Agora, sim, só para abrir um parênteses em relação a essa questão da psicóloga na agência, né, de aviação, de transporte, assim, ela não é uma psicóloga voltada para o tratamento clínico, né? Ela é uma psicóloga organizacional que está promovendo uma melhor qualidade de vida dentro do trabalho. Né? No caso do desenvolvimento de um transtorno pós-traumático, de fato, ele precisa de um acompanhamento psicológico. Muito bem. A senhora falou há poucos instantes em pesadelos, terrores noturnos. Como se fazer para se lidar e conviver com essa situação? Então, olha só, o pesadelo e o terror noturno são coisas diferentes. Né? Então, assim... o sono, ele tem dois estágios, né? O estágio no REM e o estágio REM. O estágio no REM é aquele estágio em que você tem aquele sono tranquilo, né? O estágio REM é onde acontecem os sonhos. O sonho em si, ele pode ser bom ou ruim, né? O pesadelo que a gente vai diagnosticar como problema do sono vai depender da frequência que ele está ocorrendo, né, e do que ele está prejudicando na vida diária do indivíduo, né? Então, assim, se ele está incapacitando o indivíduo a desenvolver determinadas funções, né, se ele está diminuindo a capacidade laboral, então todos esses aspectos são importantes. Existem pessoas que trocam o dia pela noite, o que fazer? Isso, olha só, se a pessoa... Tem cura? Então, o que a gente precisa saber é o seguinte, é um médico que dá plantão e chega de manhã e dorme? Isso é normal, né? O que é anormal é você não ter uma atividade para ser desempenhada durante a noite e você simplesmente não conseguir dormir, né? Só conseguir dormir pela manhã. Isso tem cura, isso tem tratamento, né? Levar trabalho para casa. Tem gente que não consegue concluir e tal, e diz, eu vou levar para casa, vou trabalhar até a noite e tal. Computador, etc. Isso é um mal, né? Isso é ruim, né? Porque assim, o que a gente sempre orienta é que nesse momento da higiene do sono, você procure ter uma rotina que favoreça você dormir bem, né? E trabalhar, digamos assim, próximo ao momento de deitar, né? De relaxar, não é indicado. Muito bem, então, esse é o conselho que se dá mesmo. Eu mesmo não tenho esse hábito de levar trabalho para fazer em casa. E outra coisa que eu abomino é você estar no momento de lazer, no bar e tal, aí chega alguém para ficar comentando de trabalho. Rapaz, viu aquele problema, viu isso, não sei o quê, não sei o quê. Eu corto na hora. Mas é importante. Eu corto mesmo. Eu receber na minha casa pessoas para falar de trabalho,
o que aconteceu nesse final de semana, meu amigo, vamos tomar cerveja, vamos fazer um churrasco, e acabou. Tem que dizer, o Nelson assim não. Ou ele fica a noite toda sem seu ouvido. Não, no meu ouvido não, é o celular que não para de tocar mesmo. Não, e trabalhar com o João Alves é muito fácil o celular parar de tocar, né? Mas, doutora Simone Guimarães, eu estou agradecido com a sua presença aqui neste domingo. Porque foi uma oportunidade de levarmos para os telespectadores da TV Atalaia alguns pontos assim referentes a essa questão do mal dormir, da insônia, né? São males que realmente tomam conta de boa parte da população e às vezes ela não sabe o que fazer, aí toma um chazinho de noite. Toma um remédio da vizinha. Então diz que quer ver eu dormir? Aí toma 2 doses de uísque e aí resolve o problema, né? Então, satisfação muito grande, tá? Eu que agradeço. Um abraço. Portanto, estamos chegando ao final aqui do programa Conversa com Batalha de hoje. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta com fé em Deus no próximo domingo, a partir das 10 horas. Um abraço e até lá. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade.